Cá estamos nós. Bem-vindos, meus queridos, bem-vindos a este momento tão especial. Obrigada pela vossa presença, pelo vosso sim, por seguirmos juntos e por tecermos esta linda teia em conjunto. Não me canso de agradecer mesmo as bênçãos que sentimos quando podemos comungar destes momentos e quando o podemos fazer assim. Que bom, Nuno, ter connosco presencialmente, é muito bom. Obrigada por isso, obrigada a todos. Não me canso de vos dizer que é importante ter-vos aqui em presença sempre que isso é possível, porque de certa forma estamos a tecer uma teia em conjunto e estamos a trabalhar todos, cada um com os seus temas individuais, cada um com as suas coisas, mas estamos todos a trabalhar para algo maior que nós próprios. Então, antes de nós avançarmos por aqui afora, gostaria só de verbalizar, como é prática nestes nossos encontros, a grande invocação para nos sintonizarmos. É uma forma de trazer alguma presença, alguma consciência e algum propósito e intenção ao nosso trabalho. É algo que é amplamente difundida pelo mundo, particularmente nos momentos de lua nova e de lua cheia. Nós estamos num momento energético muito, muito, muito especial, muito intenso, muito importante, muito significativo e bom, todas estas, todos estes acréscimos contam. Então, se me quiserem acompanhar mentalmente, se quiserem acompanhar na sintonização com o poder de cada palavra, agradeço por isso. Inspiramos um pouquinho, trazemos mais à presença, puxamos a nossa atenção até este presente contínuo que é o agora. Puxamos todas as nossas partes que possam estar dispersas pelos nossos afazeres mundanos, que são tão importantes como todos os outros. Juntamos a força do nosso coração e da nossa intenção. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorna à terra. Do centro, a que chamamos do centro, onde o poder da vontade é conhecido, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e de luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que o amor, que a luz e que o poder restabeleçam o plano na Terra. Assim é. Obrigada sempre por me permitirem honrar esta minha necessidade também de, bom, de trazer maior coesão àquilo que juntos estamos aqui a criar
Então, hoje temos o nosso encontro agendado para este domingo e por isso ainda mais vos agradeço esta presença, porque domingo normalmente é um dia de estarmos ocupados com outras coisas, a não fazer nada, ou a relaxar, ou com a nossa família, ou a passear, e como tal é importante para mim hoje sentarmos aqui quase em síncrono com este momento de lua nova, com este momento de eclipse solar que vai acontecer no final do dia de hoje, não é tanto assim no final, meu Deus, já estou aqui a destruir a casa, deve ser efeitos dos céus. Acontece, eu já vos ponho o mapa, estou aqui em tentativa de conseguir abrir enquanto conversamos. Acontece então às 8h54 da noite, praticamente às 9 horas para Portugal, e de certa forma é um momento muito, muito mágico. Já tive a oportunidade de tocar, vamos dizer, este tema quando falámos da lua nova anterior, daquela que ocorreu, creio eu, a 23 de agosto, que foi a primeira lua nova do signo de Virgem e que foi a lua nova que, de certa forma, aconteceu no grau zero, trouxe um tom, vamos dizer, inicial, iniciático, a este caminho que temos estado a percorrer. Desde essa altura, o Sol ingressou no signo de Virgem e nós temos estado a fazer uma caminhada por estas energias que nos falam de trabalho, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de polir arestas, de nos tornarmos mais eficientes, mais em equilíbrio, mais em harmonia, corpo e mente e espírito, se podemos dizer assim, a nossa trindade essencial, ok? E de certa maneira chegamos a esta lua nova, que creio que agora já estou em condições de começar a partilhá-la convosco, vou confirmar, ok? Estamos a abrir e chegamos a esta lua nova e acontece que esta lua nova ocorre no último dos últimos graus do signo de Virgem. Então tivemos uma primeira que nos aconteceu, que nos foi proposta a trabalhar a partir do grau zero deste signo, e temos agora esta que incrivelmente acontece de ser uma lua com eclipse. Já explico porquê, assim que tivermos aqui com tudo a funcionar. Creio que dentro de instantes estaremos a ver. Vou fechar separadores para otimizar a nossa partilha. Ok. Creio que já estamos. Por momentos pensei não a projetar, porque às vezes é complicado para mim estar aqui a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu foco-me de tal forma que estou centrada naquilo que estou a falar, mas conseguimos e agora já estamos com total e plena atenção, já não em dois screens ao mesmo tempo. Então estava a evidenciar que ocorreu em agosto, 23 de agosto, esta primeira lua nova que aconteceu no grau zero, e estamos presentemente, agora, quase em síncrono, a viver a lua nova que acontece no finzinho de Virgem. Isto é muito importante porque os últimos graus de cada signo são chamados de graus anaréticos. Eu gosto de chamar críticos porque também se chamam críticos, não é? Porque a própria palavra, para quem não domine a simbologia astrológica, já traz, vamos dizer, a frequência da energia que queremos expressar com as palavras. Então, graus críticos porque estamos na iminência de mudar de signo. Vamos mudar de signo amanhã e vamos celebrar o equinócio de outono, pelo menos aqui no hemisfério norte, a partir de onde estamos a transmitir e de onde alguns de vocês nos estão a assistir. Então, de certa forma, nós estamos na iminência de mudar de energia. O processo que vai ser iniciado é o processo do signo de Balança, que nos fala de relações, de equilíbrios e de proporções e de alinhamentos, ok? E ao termos uma lua nova que inicia no último grau de Virgem, evoca-nos em nós, em mim, quando observo, quando olho para os céus, a urgência
É uma urgência nós finalmente podermos integrar, vamos dizer, uma nova frequência daquilo que é representado pela energia de Virgem. Então vou ter que fazer aqui algumas legendas astrológicas para me entenderem melhor. Virgem é o sexto signo do zodíaco, é a segunda terra do zodíaco, é uma terra intermédia, vamos dizer assim. Ela traz a qualidade da energia da adaptabilidade, chamamos-lhe mutável. E como tal, ela está, vamos dizer, entre caminhos, entre tempos, entre processos. Vamos dizer que esta terra, no zodíaco, a terra de Virgem, fala-nos dos trabalhos, do esforço, da dedicação, da paciência, da capacidade de nos darmos ao processo de aperfeiçoar a religação entre a matéria e o espírito, entre a terra e o céu, entre a mãe e o pai, dizemos assim, porque o céu tem a energia do pai e a terra tem a energia da mãe. E quando pensamos em Virgem, e quando começamos a estudar astrologia, e isso ocorre muitas das vezes, nós lidamos com esta terra, muitas das vezes através do filtro mercuriano, que é o planeta que o rege, Mercúrio é o planeta que rege Virgem, e que é o processo de nós estarmos a fazer, vamos dizer, um processo seletivo, de seleção, de discernimento, de entendimento, de aprimoramento, através da compreensão que nos chega, vou dizer, pela mente. E muitas das vezes Virgem está associado a processos difíceis, dolorosos, é também o signo que associamos à saúde, ou se calhar à falta dela, à necessidade que temos de cuidar para manter a saúde. E a saúde está associada a algo como o equilíbrio interior, vamos dizer fisiológico, mas o equilíbrio a todos os níveis do nosso ser. O equilíbrio físico, mental, emocional. Vamos dizer que todas as várias camadas do nosso ser precisam de estar funcionais para que nós estejamos em saúde, para que nós estejamos em bem-estar, para que possamos estar em equilíbrio. E como tal, Virgem muitas das vezes é expresso, é vivido, é sentido, é aprendido como sendo um signo chato de detalhes, de minúcia, de crítica, o mundo das mil e uma coisinhas que nunca terminam, os mil e um afazeres, porque nunca está perfeito. É como se Virgem contivesse em si o apelo e a aspiração da perfeição, que podemos ver simbolizada na energia da totalidade de Peixes. Peixes representa o universo como uma unidade completa, o zodíaco como uma viagem de 12 energias que se complementam e inteiras, completas em si próprias. Então, quando nós pensamos em Virgem por este ponto de vista, vamos dizer, mais mundano, somos de certa forma nós a correr atrás do prejuízo, a querermos tornar a Terra perfeita, sem tomarmos consciência, sem integrarmos a compreensão de que esta perfeição já existe no seu estado de essência e que o nosso trabalho com as formas e com a matéria e com o corpo e com a vida da matéria e da terra é um trabalho para torná-la plena, sagrada, inteira e complementar a dimensão do material com a dimensão do imaterial, ou complementar a vida visível com a dimensão da vida do invisível.
ou complementar também a dimensão, vamos dizer, do corpo com a dimensão do espírito. Então, quando pensamos nisto, pensamos que ao termos uma lua nova a 0 de Virgem e uma a 29 de Virgem, para mim evoca-me o sentido de uma nova etapa que começamos, uma nova jornada que começamos, de integração e de entendimento acerca das energias da vida prática, do concreto, e a possibilidade de nós fecharmos um ciclo ou de fecharmos uma certa frequência de expressão desta energia é uma possibilidade, não é uma realidade, é uma possibilidade de nós fecharmos um nível de vibração, de frequência desta energia, que é o nível que eu associo à dor e ao sofrimento. Vamos dizer, ao caminho percorrido sem sentido. Vamos dizer, ao trabalho sem propósito, sem consciência, sem luz. Vamos dizer, vamos evocar esta imagem que nos tem acompanhado desde essa lua nova. Vamos dizer que é a imagem dos dois obreiros que estão a trabalhar, a talhar pedra, e ao serem questionados sobre o que estão a fazer, um responde de certa forma entristecido, desmotivado, cansado, saturado, responde que está a partir pedra, e o segundo, ao ser questionado, num lugar completamente diferente, embora esteja no mesmo lugar físico e a fazer a mesma coisa, com um brilhozinho nos olhos, com o coração aceso, responde: estou a construir uma catedral. Então, Virgem traz-nos a compreensão de que existem dois caminhos para percorrer, ambos para a evolução, ambos para o crescimento, mas um faz-se através da dor e o outro pode-se fazer através do amor. Na prática, o que muda? Nada. Os trabalhos da terra são os trabalhos da terra e precisam de ser honrados e precisam de ser sacralizados. Então, o que muda é aquilo que nós compreendemos do que estamos a viver. É o sentido que nós damos à viagem, é o sentido que nós damos à caminhada. Então, quando pensamos nisto tudo, e ao haver um eclipse junto com esta lua nova, no finzinho dos finzinhos de Virgem, num tempo tão especial como a iminência de vivermos o equinócio, que é um tempo de proporcionalidade, onde dia e noite, o posicionamento da Terra no sistema solar em relação aos raios de luz do Sol está de tal forma alinhado que permite que nós tenhamos 2 dias por ano onde o equilíbrio entre a luz, vamos dizer o dia e a noite, entre a luz e as trevas, é perfeito. Existem apenas 2 dias no ano. Um é o dia onde iniciamos o ano novo astrológico, é o dia da primavera e que ocorre habitualmente a 20 ou 21 de março. E o outro é precisamente o equinócio de outono, que celebra, vamos dizer assim, este encontro com a proporção, este encontro com o equilíbrio, este alinhamento perfeito e que, de certa forma, nos recorda que tudo é movimento e que desta dança entre dia e noite, desta dança entre a luz e as trevas, se gera todo o movimento que dá origem à vida. Então é muito simbólico, é muito mais simbólico do que o que eu vou ser capaz de traduzir com as minhas palavras. Por isso, se puderem, sintonizem-se com a frequência e não com a mente e com a palavra em si. É um momento extremamente simbólico do ponto de vista astrológico, porque nos permite compreender que há um nível destas frequências que, à partida, poderiam e deveriam e poderão e deverão estar aprendidas, integradas, experienciadas até um certo ponto, preparadas agora para que esse lugar, que essa frequência possa dar lugar
a uma frequência distinta, mais, vou dizer, luminosa, não sei se é a melhor palavra, mas pelo menos que nos permita caminhar com a consciência e com o amor necessários para darmos compreensão, sentido e propósito à nossa jornada. Então, o que eu quero dizer com isto é que não está nas circunstâncias do mundo prático, concreto e material da 3D aquilo que está a ser cambiado, que está a ser alterado na nossa vida, neste instante, neste momento. Vamos dizer que é uma frequência que muda de onda e que nos permite, se assim estivermos lá, se assim estivermos prontos, se assim escolhermos, que nos permite aceder a novos níveis de compreensão e de amor e que nos permite continuar a caminhada num espírito de serviço, que é um tema associado à energia de Virgem, num espírito de missão, que é um tema associado à energia de Peixes, num espírito de entrega, num espírito de consciência de que tudo o que fazemos com a nossa vida em cada instante, seja no mundo prático ou seja no mundo não visível, tudo isso é serviço, é caminho, é trabalho, é bênção. Partilho convosco uma reflexão deste tempo, provavelmente vinda do meu próprio processo pessoal, de integrar ou de compreender aquilo que estamos a viver. Naturalmente sou uma pessoa que tenho um caos natural, como diz um amigo querido, é a minha ordem orgânica. Eu tenho a tendência para brigar muito com o mundo da ordem cá em baixo, com a vida prática. É uma grande aprendizagem para mim, aliás, eu evoluo para Virgem, o que quer dizer que venho aprender precisamente a lidar com essa ordem e a aprender novos níveis dessa ordem, entre muitas outras coisas, não quer dizer só isso. Mas reflexão deste período de tempo, e estava-vos a dizer que eu brigo frequentemente com o mundo de baixo, vivo entre a minha imagem de perfeição, daquilo que deveria ser o meu mundo ao redor, o meu espaço ao meu redor, e com a minha incapacidade de realizar essa perfeição. E, de certa forma, muitas das vezes corro, levo-me ao limite, desgasto-me, consumo a minha energia de forma não saudável, de forma exigente, também uma palavra boa para virgem, de forma muito esforçada e quase sempre frustrada ou nunca suficiente. É o que acontece quando temos também Saturno ligado com Neptuno, não é? Andamos sempre a lidar entre estes temas. Então, de certa maneira, isto não é para falar dos meus posicionamentos, é para dizer que durante este tempo em que tenho refletido sobre o meu próprio processo, porque é através dele que eu aprendo, não temos outro lugar melhor para aprender do que a nossa própria escola interior e vivência prática. E a percepção que me chegou destes tempos foi que eu lido, vou-me apropriar disto porque é um processo meu, eu lido muitas das vezes com a vida da matéria como se ela fosse diferente da vida inteira, da vida do não visível. Então, vamos dizer que o esforço e o sentido de peso e de obrigação e de autoexigência é tal que eu me esqueço que fazer a cama, lavar a louça, cozinhar, arrumar, limpar, são também parte, são também processo, são também atividades
completamente sagradas, completamente divinas, completamente mágicas, mas o lugar a partir do qual eu as faço precisa de ser esse lugar que as contempla como tal. É por isso que há uma frase que diz que quem, Mahatma Gandhi, não, quem, Thich Nhat Hanh, creio, fazia a paz no mundo enquanto mexia o seu chá. E eu posso fazer tanta coisa no mundo enquanto limpo a louça, cozinho o jantar, aspiro a casa, faço a cama, não é? Eu posso estar a partir pedra e saber que estou a construir uma catedral, ou eu posso estar simplesmente a partir pedra. E dei por mim com esta reflexão de que muito da minha bulha, do meu esforço com a ordem da minha vida material, passa muito, acredito eu, vou pôr à prova, vou testar, vou experimentar e depois digo-vos, passa muito pela consciência com que o faço. Então, evoca-me também a imagem que diz que antes da iluminação rachava a lenha e tirava a água do poço, e depois da iluminação racho a lenha e tiro a água do poço. Ou seja, nós vamos adquirindo consciência e de certa forma vamos ter que continuar a caminhar o caminho das pedras, ou o caminho da terra, ou o caminho da forma, enquanto for parte da nossa tarefa, enquanto for parte da nossa jornada, e percebermos que através dele, dos desafios que dele surgem, das dificuldades que enfrentamos, daquilo que nos surge como tarefa, através dele nós estamos a trabalhar a matéria e também o espírito, estamos a trabalhar para sacralizar a vida, porque estamos a fazê-lo com essa consciência. Então, se calhar o mais importante deste nosso encontro foi dito nesta expressão, nesta partilha. É muito importante que nós percebamos que estamos a caminhar e que este caminho, independentemente das dores ou das dificuldades, um, que tenham sido entendidas por nós como dor, que este caminho é um caminho, ou pode ser escolhido como um caminho de amor, que efetivamente teremos que passar as provas que tivermos que passar, ultrapassar, contornar, atravessar as pedras que tivermos que atravessar, mas efetivamente o que conta, daquilo que eu compreendo, daquilo que me é permitido transmitir, com a minha ignorância, o que posso eu dizer, com a minha ignorância, porque é só isso que eu posso passar, é a pequena parte do que me atravessa e do que eu compreendo de uma realidade tão imensa e tão vasta que eu não tenho como a abraçar, pelo menos não a partir deste grão de areia que sou no cosmos, não é? Então, de certa maneira, precisamos de escolher. Precisamos, eu não creio que escolher seja a melhor palavra, mas interiormente, através do poder da vontade, nós precisamos de tomar uma direção. Precisamos de escolher uma direção, é a palavra que me vem, e claro, Virgem fala de escolha, Virgem fala do discernimento entre o trigo e o joio, da seleção do que realmente é nutritivo e do que não me alimenta, da seleção daquilo que é para nós bom de certa maneira, aquilo que precisamos de eliminar. A um certo nível, Virgem fala-nos disto, não é? Fala-nos também dos processos digestivos, e de tantas outras coisas. Não estou aqui para vos ensinar a astrologia, então não aprofundo demais aqui, só para dar o tom. Então, como vos dizia, eu creio, acredito, sinto, vejo, expresso nestes céus muito claramente, vamos dizer, uma bifurcação no caminho que se vai separar de forma irreversível, ou de forma a não ser possível voltar atrás. Estou a tentar trazer-vos de uma forma mais clara o que quero dizer. É como se nós tivéssemos um ultimato nos céus, que nos diz
amor, grande espírito, irmão, é agora ou nunca. Agora posicionas-te de que lado da equipa queres ficar, agora posicionas-te com que qualidade queres seguir a tua jornada, agora posicionas-te e diriges a tua vida para o lugar que tu queres, na direção, na qualidade, na frequência que tu escolhes. E digo isto porque digo isto por causa do grau crítico, quando esta lua nova acontece, ela está aqui a 2905 de Virgem. Digo isto porque esta lua nova acontece junto ao Nó Sul de Virgem. O Nó Sul é um ponto, ou seja, é um eixo, porque temos aqui deste lado o Nó Norte, é um eixo calculado da interseção das órbitas da Terra e da Lua, em torno do Sol, ambos, claro. É onde cruza, vamos dizer, o movimento que a Terra faz em torno do Sol e o movimento que a Lua faz em torno da Terra, cruza-se em dois pontos. Um deles, o ponto sul, representa passado, o que já foi, o que já está entendido, o que já está aprendido, o que já está integrado, o que já foi experienciado, e o outro ponto, o nó de norte, representa a direção para onde caminhar, o processo que temos que integrar durante esta jornada, habitualmente 18 meses, é o tempo que os nodos lunares estão num signo, num par de signos, num eixo, não é? E esta lua nova acontece então muito próximo deste nó de sul, ou seja, do passado, a energia de Virgem, referente a uma etapa de trabalho conquistada, trabalhada, integrada, ou pelo menos tivemos a oportunidade para isso. Se não fizemos, já foi escolha de cada um é integralmente responsável, integralmente livre para fazer o seu caminho como escolher e desejar. E de certa forma o facto de termos esta lua nova a acontecer junto a este nó de sul é aquilo que origina ou que causa o eclipse, que nós tanto também temos falado, o eclipse solar que está a acontecer em simultâneo. Então é o facto de haver este alinhamento, porque o que é que isto nos diz? É que sempre que temos este alinhamento, se o Sol e a Lua estão próximos destes nós, então sempre que há uma lua cheia ou uma lua nova, ou a Terra faz sombra, ou a Lua faz sombra, e nós temos ou um eclipse lunar ou um eclipse solar. Então, quando é uma lua cheia, que o Sol está de um lado e a Lua está do outro, a Terra atravessa no meio e oculta os raios do Sol que estão projetados na Lua. Quando é o inverso, quando estamos a falar de uma lua nova, temos o Sol e a Lua no mesmo lugar, a fazerem conjunção, não é? E a Terra vai obscurecer, vamos dizer assim, a Terra não, a Lua, desculpem, vai se atravessar no meio e vai causar, vamos dizer, sombra no Sol, vai ocultar a luz do Sol. E ao termos esta configuração, simbolicamente nós sabemos que há um nível, neste caso em relação ao Sol, e o Sol representa consciência, e o Sol representa propósito, e o Sol representa clareza, e o Sol representa luz e vida e whatever, e vitalidade, e energia, e propósito e consciência, já disse, ok? E se temos a ocultação de um dos luminares, neste caso o Sol, temos a ocultação, vamos dizer, ainda que parcial, mas é um eclipse, temos a ocultação real e o sentido simbólico da ocultação do luminar que nos transmite consciência, luz, clareza. Então, eu vou ousar dizer, correndo o risco de estar ao lado na forma como deveria ou poderia expressar isto, eu vou ousar dizer que há um certo nível de consciência que já não nos serve. E o nível de consciência que já não nos serve, acredito eu que tem que ver com esta noção de sofrimento, de esforço e de não compreensão e não aceitação da vida como ela é. Ou seja, de experienciar a vida através da dor. Porque aquilo que é experienciar a vida através da dor pode ser sintetizado no facto de nós estarmos numa postura de não aceitação da vida
como ela se manifesta, não aceitação daquilo que é. Como se nós fôssemos piolitos autoritários, com a mania que sabemos mais que o Criador e que aquilo não era suposto de acontecer porque nós dizemos, porque nós assim o achamos, porque nós assim o entendemos, perdendo a oportunidade da compreensão maior, perdendo a oportunidade de olhar para a experiência que nos chega com uma aprendizagem perfeita para o nosso caminho e para a nossa evolução. Então, sempre que a vida me traz um processo evolutivo, um teste, sempre que a vida nos traz algo que, de certa maneira, é para o nosso bem, é como se fosse um medicamento, não é? É para o nosso bem, mas nós resistimos ao processo, rejeitamos o processo. Nós vamos, de certa maneira, fiquei presa na palavra medicamento, mas não volto lá. Nós vamos, de certa maneira, estar a criar o sofrimento para nós próprios. Porque é desta resistência àquilo que é, desta não aceitação àquilo que surge toda a dor e todo o sofrimento. Quando nós colaboramos com o processo, quando nós aceitamos o nosso quinhão da tarefa, quando nós aceitamos a nossa parte, quando nós aceitamos a nossa função de estar a partir pedra, sabendo que com aquilo estamos a construir uma catedral, amores, nem o trabalho pesa, nem um dia só nós nos arrependemos do caminho, porque lhes damos sentido e propósito. E quando eu digo estas duas palavras, sentido e propósito, automaticamente sou puxada para a parte oposta deste mapa, onde está Peixes. E Peixes é regido por Netuno, que está aqui, no grau zero de Carneiro, e é regido por Júpiter, que está aqui a 21 de Caranguejo. E quando eu digo propósito e sentido, eles dois acendem-se aqui na minha mente como representantes da energia de peixe, que simboliza a síntese, o abraçar de tudo, que simboliza a pacificação com tudo o que é e conforme se manifesta, que simboliza a entrega e a rendição ao caminho que tem que ser percorrido com a sabedoria, o amor, a generosidade, a consciência de que estamos a caminhar para a nossa própria evolução e para a evolução de todos, de toda a Terra, de todo o cosmos, de toda a criação. Então, hoje estamos perante um céu que nos propõe que nós tenhamos a coragem de ousar começar a partir de um novo lugar. A tarefa de sempre, o trabalho de sempre, com a consciência atualizada, com uma nova consciência. Ela não nos chega já no imediato, porque nós estamos numa transição. Este grau 29 implica fim, transição. Fecha-se um capítulo, abre-se um novo. Okay? Este eclipse pressupõe que durante os próximos meses, até à próxima primavera, até a próxima transição, que será de peixes para carneiro, ou seja, o equinócio da primavera, as lunações do signo de peixes, okay? Até daqui a 6 meses, nós temos um percurso de desintegração, vamos dizer assim, deste velho chip mental, desta velha consciência, desta velha forma de ver, eu ia dizer estranha forma de vida, de certa forma, nós estamos a tirar o magnetismo, tirar a força, deixar de vitalizar uma frequência ou um patamar ou um nível de vida no qual temos vivido e talvez tenha sido desde a primeira manifestação da criança, ou pelo menos desde os últimos 2000 anos, onde uma certa dimensão deste eixo foi ativada, porque este eixo tem muito que ver com o certo sofrimento que algumas religiões, ou todas, nos dizem que nós precisamos de experienciar e vivenciar para alcançar o céu, ou para alcançar
a Deus. E, de certa maneira, não estamos a falar de coisas distintas, é só uma interpretação que talvez tenha sido um tanto distorcida ou tenha sido necessária para o período de vida que se foi experienciado até agora. Então, o sofrimento, efetivamente, ele não precisa de ser sofrimento, ele pode ser amor, generosidade, doação, entrega, ele pode ser a consciência de que não há um instante no nosso dia, na nossa vida, nas nossas tarefas, nos nossos encontros, naquilo que compõe as 24 horas de cada um dos nossos dias, não há um só instante que não seja trabalho, que não seja trabalho sagrado. E então, outra das razões para eu vos falar que este é um tempo de divisão e de escolha e de certa forma de, eu vou dizer seleção, porque é uma das boas palavras para Virgem e efetivamente esta lua nova acontece nesta energia que nos fala de seleção. Mas esta seleção tem este cariz de. É como se fosse, a palavra que me vem é ultimato, é a urgência, é um ultimato a que esta escolha, que esta seleção possa ser feita, possa ser ah, considerada e que possa ser conscientemente dirigida por nós. Quando eu penso nesta dualidade, eu penso então que nestes céus mágicos, preciso começar a trazer a astrologia, que o nosso tempo vai embora e não a trago, embora a tenha estado a trazer desde o início. Neste nosso céu, nós temos Saturno conjunto a Neptuno, mas há um fator de diferença, particularmente desde o início deste mês, que é Neptuno continua ainda no grau zero de Carneiro, embora retrógrado, mas Saturno já ingressou em Peixes e também ele está retrógrado, porque ele esteve em Carneiro, voltou para trás, ou seja, já tivemos um lampejo da nova frequência, da nova energia. Creio que todos nós já identificamos níveis da nossa vida que já não nos servem, que já não estão a cumprir função e que, por tal, se vão eclipsar, ok? Se vão desmagnetizar para que possamos agregar nova expressão, para que possamos agregar a nova fase da nossa vida. Uh, e ao termos Saturno em oposição a esta lua nova, está muito diametralmente oposto, 28, 27, 29,05, eles estão a menos de 1 grau de distância e Saturno ingressou em Peixes retrógrado para finalizar um processo de rendição, aceitação, pacificação e sanação. E Neptuno irá juntar-se a ele. E ambos estão a aproximar-se novamente dos nodos, não é? O nodo está a andar em movimento em direção ao grau zero de Peixes e o Sul em direção ao grau zero de Virgem, mas de certo modo ou de certa forma, Saturno está nesta equação muito conjunto, não é? Muito próximo deste sentido evolutivo que está marcado pelo nó do norte em Peixe. E evoluir por Peixe é evoluir pelo amor. É a síntese mais síntese que eu consigo fazer. É a palavra mais perfeita que eu consigo usar para que esta energia de totalidade possa ser expressa numa palavra, de aceitação, de completude, possa ser expressa numa palavra. Então, de certa maneira, o que nós estamos a evidenciar aqui é que estamos frente a um momento, e Saturno é um planeta também que nos fala de limites, de definição, a um certo nível de compromisso, a um certo nível de esforço e de peso, e que nos fala de certa forma, de nós tomarmos a responsabilidade nas nossas mãos. Então, nós estamos a ser chamados à responsabilidade de integrar aquilo que representa peixes na frequência mais otimizada, não era bem a palavra, mas é que consegui apanhar aqui mais próximo, na frequência mais alinhada que nós consigamos integrar. Então, uma lua
nova que surge, oposta a Saturno em Peixes, para mim, evidencia claramente esta dança que eu estou a querer exemplificar como não nos serve continuar uma jornada sem absorver a consciência do ciclo que se está a encerrar e que se está a fechar e nos prepararmos para trabalhar com mais amor, com mais entrega, com mais espírito de missão, peixes, não é? No serviço da vida da Terra, ou no serviço à vida da Terra, ou no serviço à vida nas suas manifestações plenas, céu e terra. Eu creio que vocês já me compreenderam. Então, esta oposição muito vincada, especialmente de Saturno em oposição ao Sol e à Lua, faz-me perceber que há um conflito ou que há uma tensão entre, vamos dizer, há um convite a que nós possamos integrar o que estamos a criar de novo com a verdadeira responsabilidade de uma vida vivida com consciência cósmica ou com consciência cósmica, ok? Com consciência da grandeza da vida ao nosso redor. Ou seja, sem estarmos de tal forma identificados com a nossa pequenina vida, identificados com a pequenina luta do dia a dia, identificados com as nossas dores, identificados com os nossos esforços à procura um, de sermos premiados por sermos mártires da vida, mártires do processo, não é? Vocês reconhecem isto, é muito cultural em nós, quando alguém se vem lamentar de é muito instintivo em nós, quando alguém se vem lamentar de alguma circunstância da sua vida, nós contrapormos, ai a mim, olha o que me aconteceu. Nós nem, muitas das vezes nem estamos lá para ouvir ou para receber, assim que alguém começa com os seus lamentos, nós ripostamos quase como se andássemos ali a competir para ver qual de nós está a fazer, está a sacrificar-se mais, não é? E de certa maneira, eu nesta oposição, e claro, Neptuno também está nesta equação, e quando Neptuno entrar em peixes, vamos dizer que é é o derradeiro encerramento deste capítulo e que se vai estender, recordo que eles vão estar ambos praticamente durante o outono e o inverno. Eu creio que Neptuno entra ali mais para novembro ou coisa que o valha, vão estar ambos em peixes durante os meses de inverno e vão ingressar ou vão começar a ingressar no final de janeiro e no início de fevereiro, creio que é Neptuno primeiro e depois Saturno, porque Saturno anda mais para trás e tem uma velocidade diferente também, e Neptuno só toca ali os últimos 2 grauzinhos de peixes, então eles vão estar em peixes praticamente todo o outono e o inverno ou particularmente o inverno, e voltam a entrar e a ingressar em Carneiro para celebrar, vamos dizer assim, um novo início ao redor do meados de fevereiro. A partir de 13 ou 14 de fevereiro, Saturno ingressa no grau zero de Carneiro, Neptuno já lá vai estar, e ao redor do dia 20, mais ou menos, eles vão fazer, quer dizer, a conjunção existe desde que eles entram ambos em Carneiro, mas a conjunção é exata, grau por grau, minuto por minuto, irá ocorrer ao redor do dia 20, creio eu, se não me falha. E a partir daí nós estamos efetivamente a vivenciar esta nova frequência que eu estou aqui a tentar apontar, mas que nós estamos ainda a falar de coisas que não existem na matéria e talvez demorem muitos anos a manifestarem-se na matéria, eu não sei. O que eu sinto é que, de certa forma, quem estiver, quem decidir, quem esteja pronto e quem selecionar como meta para a sua vida, como intenção maior para a sua vida, o estar ao serviço da vida maior e construir como tal, ou ser ajudante da construção desta catedral, vai começar a aceder a novas visões, a novos ideais, vai chegar
um novo fogo à vida de cada um de nós. E cada um de nós, ao receber estas novas diretrizes, vamos dizer assim, o novo plano, vai criar da forma como for capaz de receber essas novas expressões de vida, essas novas energias, essas novas ideias, esse novo fogo, essa nova motivação, essa nova missão. Quando falamos de Saturno, sabemos que Saturno é o planeta que nos fala mais diretamente sobre karma. E o karma é o retorno do inadiável. O karma é o retorno, vamos dizer assim, daquilo que reequilibra e traz a ordem ao plano. Vamos dizer, o karma não é um castigo como nós estamos habituados a ouvir falar. O karma não tem nada a ver com castigo. O karma tem que ver com reequilíbrio. O que algures no tempo foi desequilibrado, algures no tempo tem que ser equilibrado. Então, o karma é a lei que nos diz que nós precisamos de experienciar, vivenciar ou integrar determinada consciência para repor a ordem, porque o cosmos caminha, como todos nós, do caos para a ordem. Ok? Então, Saturno, que é o planeta que nos fala mais de karma, está precisamente a percorrer os últimos 5 graus do zodíaco, os últimos 5 graus da energia de peixes, que é a última energia do zodíaco, que é aquela que nos fala da desintegração das formas, da diluição dos velhos processos, da dissolução das barreiras, das fronteiras, dos obstáculos, dos limites, embora Saturno fale de limites, não é? Então, digamos que até Saturno se está a diluir junto com a ação de Neptuno dentro do próprio trânsito de Saturno por Peixe. Como se estivéssemos a ter a oportunidade de, vou usar uma expressão um bocadinho ambiciosa, como se estivéssemos a ter a possibilidade de fazer um zerar de karma. Mas claro que a gente está sempre a criar karma à nossa passagem, porque estamos sempre em movimento. Então, estamos sempre a gerar consequências do nosso movimento. Então, também esta noção de que há aqui um reset, há aqui um reinício, há aqui algo que está efetivamente a mudar de tom. Eu venho falar disto há meses, há mais de um ano, mas à medida que os céus nos vão trazendo etapas deste encerramento, elas tornam-se mais intensas, mais urgentes, mais presentes. E vou dizer que esta etapa 2, esta lua nova, este eclipse, este posicionamento dos céus, diz-nos literalmente que agora é o tempo. Agora é o tempo de te posicionares. Agora é o tempo de nos posicionarmos todos. Ok? Agora é o tempo de sabermos para onde queremos caminhar, mesmo que não saibamos a forma que isso irá ter, e é natural que não saibamos, porque ainda estamos a falar de fogo e ainda estamos a falar de água, não estamos a falar de terra. E eu acredito piamente que esta forma irá ser manifestada de acordo com a qualidade daqueles que conseguirem captar estas instruções, esta mensagem, este fogo que está a ser disponibilizado, estas frequências que estão a ser disponibilizadas à humanidade. Então, nem todos vamos estar a receber estas frequências a partir do mesmo lugar. Okay? Nem todos vamos estar a olhar para a vida da mesma forma, nem todos vamos estar a ver a mesma coisa. Okay? O que é que observamos mais no céu? Preciso de avançar, desculpem se me estendo, mas é muito importante a mensagem de hoje e eu tenho muita urgência de que ela fique o mais clara possível. O que vemos nos céus hoje? Então, vemos que eu há bocadinho falava de peixes e de Júpiter como o regente de peixes, um dos, não é? Então vemos Júpiter em trígono ao nó de norte, vamos dizer que esta dimensão
do acolhimento que está a acontecer interiormente e de nós encontrarmos sentido e direção e propósito a partir das bases da nossa existência, da nossa ancestralidade e do propósito que originou a vida, ok? Como se nós estivéssemos a ter que reconectar isso, e isso permite-nos avançar rumo ao próximo nível. Não vou tomar muito tempo, é um aspecto fluido, é um trígono, é um apoio. Vamos dizer que há um trabalho interior todo a ser feito e preparado para para que a próxima etapa da nossa vida possa ser bem sucedida e cumprir o propósito evolutivo. Há uma conspiração da vida interior, da vida emocional, da vida da alma, da vida do sentir, da vida do espiritual, emocional, sensível em nós, a trabalhar e a conspirar para nos levar à próxima etapa. Vemos um céu extremamente tenso, mas como eu escrevi há uns dias, é precisamente com a pressão máxima que o carvão se transforma em diamante, então não há como, nós estamos todos a ser sujeitos à pressão, estamos todos a experienciar tempos intensos que vão, de certa forma, ajudar, claro que trazendo temas que precisam de ser trabalhados e temas difíceis e pesados, mas vão ajudar a espremer para fora de nós próprios o nosso diamante, vão ajudar a espremer para fora de nós próprios ou para o exterior, para a vida manifestada, o diamante que existe em cada um de nós. Então, os aspectos difíceis aos quais eu me refiro e que temos, de certa maneira, curiosamente, eu gosto muito de apontar estes aspectos, temos muitos quincôncios nos céus, temos um dedo de Deus formado pelo quincôncio da Vênus cá acima, vamos dizer, a Neptuno e a Saturno. Temos um quincôncio de Marte formado por Marte no grau 29, cá acima a Saturno e a Neptuno, ok? Marte que está, já lá vou, ok? Já vou a Marte. E temos um sextil a ligar Marte com a Vênus, então nós temos esta formação a que chamamos um dedo de Deus, vamos dizer que Vênus e Marte estão em aspecto harmonioso, um sextil é um aspecto de oportunidade e que se ligam por dois quincôncios, cada um deles, a Saturno e a Neptuno, que representam neste momento, vamos dizer assim, o lugar onde temos que assumir o nosso compromisso e aquilo pelo qual estamos a ser convidados a viver, ok? Vamos dizer, o propósito ao qual nós estamos a ser convocados, chamados a viver, ok? Então, o que tenho para dizer de Marte? Marte está nos últimos graus e praticamente nos últimos minutos de balança, tem estado no seu trânsito no território de Vênus e está prestes, vai entrar em Escorpião durante o dia da manhã. Então vamos dizer que também Marte está crítico, porque é um grau, ok? É um grau último, é um grau crítico, como expliquei no início, e de certa maneira ele vai chegar ao seu domicílio. Escorpião é um dos domicílios de Marte, o outro é precisamente Carneiro. E nesta lua nova, nós termos Marte também num grau crítico, fala-nos muito, ou transmite-me a mim muito, a noção de que nós, parênteses, onde há quincôncios, há duas vias, como na energia de Virgem, para experienciar este aspecto, que é um aspecto menor, difícil e de extrema importância. Quando eu digo menor é porque há aspectos maiores e menores, ok? É uma linguagem astrológica. O aspecto menor a que damos mais significado ou mais importância, ou que prende mais o nosso olhar, é o quincôncio. Gosto de falar de quincôncios, falo deles como é um aspecto que nos diz ou sofremos ou sublimamos a energia e, de certa forma, transcendemos o obstáculo. Então, vamos dizer que há um obstáculo entre Marte e Saturno-Neptuno. Esse obstáculo chama-se natureza do desejo. Essa natureza do desejo vai ficar mais intensa quando ele mudar de signo e entrar em Escorpião. Escorpião é a batalha entre o mundo dos instintos e o mundo do desejo inspirado ou do desejo da alma. Vamos dizer que em Escorpião o que todos nós estamos a fazer é um trabalho de alquimia para sacrificar ou sacralizar
a natureza do nosso desejo inferior numa natureza de um desejo que sirva a vida e que sirva o maior número e o máximo número de seres à nossa volta. Então é como se nós estivéssemos em Escorpião a batalha entre o ego e o espírito de boa vontade. É como se estivéssemos em Escorpião a batalha entre o instintivo e o lado sobrevivente, o lado primário em nós e a possibilidade de transcender dessa natureza, catalisada e motivada pela paixão, pelos desejos, pelo medo, pelo controle e pelo medo de morrer, ok? E nós temos em Escorpião a possibilidade de alquimizar essa natureza e tornar a ação de Marte sagrada, ou de nós a vivenciarmos o Marte como a agirmos, como a partirmos pedra para uma obra que beneficia mais e um maior número de pessoas, de seres, de... não sei, não vem a palavra, de um maior número de seres, ok? Então, de certa forma, esta tensão é muito especial. Amanhã vamos ter um dia, estamos a ter dias extremamente intensos. Amanhã intensifica-se porque ele fica potente, não é? Porque ele agora está um bocadinho enfraquecido, Marte está enfraquecido porque está no território de Vênus, ok? Marte está dependente do que está a acontecer com Vênus. E Vênus está numa dança entre os temas da mente e os temas do amor e da capacidade de trazer harmonia, equilíbrio e qualidade àquilo que vivemos. Vênus entrou em Virgem, está em refinamento, vamos dizer, e Mercúrio, que rege Virgem, entrou em Balança e está em equilíbrio, vamos dizer, a mente a trabalhar para se harmonizar e Vênus a trabalhar para polir a qualidade dos seus, da sua frequência e da sua vibração. E ambos estão naquilo que chamamos uma recepção mútua, mas eu estava a falar de Marte e não terminei. Só queria trazer esta chega e não volto lá, porque senão demoro demasiado tempo. Então, o que está a acontecer? A energia de Marte, a energia de Escorpião é uma energia fixa. No início do dia da manhã, Marte vai saltar de Balança para Escorpião. Ao ingressar em Escorpião, ele ativa a cruz fixa. E quem é que nós encontramos na cruz fixa noutro signo? Bora lá, vou só mexer aqui uma barra para eu conseguir apontar. Então, são 4 os signos fixos: são Leão, são Touro, são Escorpião e são Aquário. Quem está do outro lado? Quem está numa perninha desta cruz fixa? Plutão. Quem rege Escorpião? Marte e Plutão. O que acontece? Uma quadratura exata, que neste momento não está exata, mas já está muito intensa, ok? Uma quadratura que irá ser exata quando Marte chegar ao grau 1 de Escorpião e formar quadratura com Plutão. Então vamos ter os senhores de Escorpião, que falam precisamente desta batalha entre o instintivo, entre o primário em nós e o processo de alquimizar a natureza do nosso desejo e dos nossos medos, e Plutão representa poder da vontade ou medo e coação e controle. E Marte representa ação dirigida, ação consciente ou natureza instintiva, de defesa, de passionalidade e de agressividade e de violência. Então nós estamos num tempo extremamente intenso. Vamos dizer que a pressão está no máximo. Quando Plutão e Marte estão em tensão, a pressão sobe ao máximo. Okay? A pressão intensifica-se ao máximo. Vou brincar, vou trazer a imagem da panela de pressão, todos sabemos o que é, não é? Creio eu. A panela de pressão, nós antigamente ou ainda hoje em dia cozemos as coisas, não é? Que funciona precisamente sob pressão e tem um pipo, chamamos-lhe o pipo, não é? Uma válvula de escape que permite libertar a pressão. Então vamos dizer que está tudo em ebulição máxima e estamos no ponto em que de repente a panela de pressão atinge a fervura máxima e tem a pressão máxima dentro e começa a fazer aquele barulhinho que a gente conhece, ou a chaleira também serve a chaleira, que a gente conhece da panela de pressão ou da chaleira para deixar sair a pressão. A questão é que se nós não estamos conscientes
de que nós somos o pipo e estamos a precisar de usar esta energia para a nossa transformação e para criar o novo momento, para criar a nova etapa da nossa vida, se nós não estivermos colaborantes com o processo de agarrar nesta pressão conscientemente e fazer algo de bom com ela e transformar as circunstâncias e apoiar, aproveitarmos e apoiarmos-nos nesta intensidade máxima para dar um salto, para nos levar avante, para fazer algo de bom com isto, nós vamos estar a viver esta intensidade e esta pressão sem sentido, sem direção, e ela vai-nos chegar de qualquer lado, no trânsito, numa discussão, no trabalho, onde nós estivermos, e claro que nos irá impactar tanto mais estes lugares do mapa forem significativos para nós, ou seja, se temos planetas a 0 graus dos signos, ou 1 grau, ou 2 graus, ou 4 graus, próximo desta intensidade, nós estamos a ter esta intensidade em cima das nossas energias. Então, vamos dizer, quem sou eu para dizer isto desta forma, mas vamos dizer que eu estou a convocar-nos, ou alguém através de mim está a convocar-nos a viver os dias de hoje, de amanhã, os próximos dias, estes tempos, num lugar de muita presença, de muita consciência, para que possamos usar sabiamente e positivamente e produtivamente a pressão que Deus, que os céus, que o universo nos está a disponibilizar, porque esta pressão não tem que ser caos, esta pressão não tem que ser castigo, esta pressão não tem que ser revolução, não tem que ser agressividade, não tem que ser morte, não tem que ser violência. Esta pressão é amor em forma de força magnética para nos empurrar para o estágio seguinte, para nos empurrar para a expressão seguinte da nossa vida, para o nível seguinte da nossa vida, para a nova vida que estamos a criar. Conscientes de que estamos numa intensidade tremenda. Então, amores, vamos fazer algo de útil com isto. Vamos usar sabiamente esta pressão. Porque o que acontece com uma panela de pressão ou com uma chaleira, se estiver tamponada e não libertar, não fizer nada com aquela pressão, não acontecer nada com aquela pressão, o que acontece é que explode. E nós temos a assinatura da explosão personificada, não é? É uma intensidade a levar ao máximo. E quanto mais inconscientes estivermos, mais a vamos viver de formas transviadas, atravessadas, despropositadas, desproporcionais. Okay? Cabe-nos a nós fazer o nosso trabalho para estarmos no lugar certo, no equilíbrio certo, na qualidade certa, para usar desta força magnética para o bem, para avançar, para mover, para evoluir. Okay? E mesmo que por alguma vicissitude sejamos confrontados com esta intensidade vinda de fora, podemos sempre escolher, podemos sempre adequar a nossa resposta, podemos sempre escolher conscientemente como a vamos expressar. Se a vamos intensificar, amplificar e devolver amplificada ao exterior, ou se vamos absorver a onda de impacto e tentar suavizá-la o mais que podemos para ela não causar tanto dano. Nós estamos a criar a vida que vivemos. Precisamos muito de estar conscientes. Falei-vos de outro dedo de Deus, que é formado por mais 2 quincôncios e por um sextil. Então, precisamente há poucos dias, Vênus entrou em Virgem, está a 2 graus de Virgem, está no território de Mercúrio, está em refinamento, está em aperfeiçoamento, está em polimento, está a ter o seu processo de afinação, okay? E que é tão precioso, porque nós precisamos de olhar para aquilo que verdadeiramente tem valor, qualidade e magnetismo na nossa vida e para aquilo que verdadeiramente queremos trazer para a nossa vida de valor, de qualidade, com a qualidade certa. E vemos esta Vênus
em quincóncio com Plutão, ela está a 2 graus e 46, Plutão está a 1,28, é um quincóncio muito justo. Os quincóncios têm uma orbe pequenina, ok? São aspectos de orbe pequenina, precisamente por serem aspectos menores. E temos um quincóncio de Vênus cá para cima para Neptuno, ok? Então, de certo modo, estamos com um dedo de Deus a apontar para Vênus e com o outro dedo de Deus a apontar para Saturno e Neptuno. Estamos entre o amor, que lindo, veio-me assim de repente, não é? Estamos entre o amor, porque Vênus representa o amor, Vênus em Virgem, a Terra, ok? E, de certa forma, o amor maior, o amor incondicional, o amor sem objeto, representado por Peixes, representado por Neptuno, representado pelo que está a acontecer neste momento em Peixes. Então, de certa forma, nós estamos a ser convidados a fazer os nossos processos de sublimação do que Vênus representa, do que Marte representa, para que possamos honrar o que é representado por Saturno e Neptuno. Okay? Estamos a precisar de fazer os nossos processos de sublimação no que Plutão representa, no que Neptuno e Saturno também, embora esteja ali mais longínquo, representam, e que vem ter a qualidade de Vênus. Então, estamos num processo, num tempo que nos pede muita cura, alquimia, capacidade de transformar, capacidade de sublimar, capacidade de transcender, vamos dizer, do primário em nós, do básico em nós, do visceral em nós, do instintivo em nós, para que nós possamos trazer vamos dizer, estamos a ser puxados do nosso chakra raiz, que nos leva, quando não bem alinhado, a lidar com temas de medo, insegurança, escassez, falta, e a querermos fincar o pé na terra como se não existisse mais nada. Estamos a ser puxados ao nosso chakra cardíaco, ok? Para que nós possamos alquimizar essa natureza mais primária e instintiva, e estamos a ser puxados do alto da nossa cabeça para chegarmos também ao coração. Vamos dizer que, se pudéssemos traduzir isto na linguagem dos chakras, estamos a trazer do chakra da coroa para o coração e do chakra da raiz para o coração. E é no coração que nós fazemos a alquimia, é no coração que nós mixamos tudo e criamos uma nova frequência, uma nova energia, e nessa energia eu chamo amor, ou chamo a energia da cura, ou chamo a energia da pacificação. Mas a palavra que mais gosto é amor e cura, porque para mim são a mesma coisa. Ou seja, não creio que seja possível fazer cura nenhuma se não tivermos a dose necessária e proporcional de amor pelo aquilo que está a ser curado ou pelo processo em si. Não me vou perder nas palavras. Então, meus queridos céus críticos, este Marte quadratura a Plutão, temos também uma quadratura de Vênus a Urano, ok? E aqui traz-me para a noção que eu tenho vindo a apontar de que nós estamos a precisar de mudar a frequência da mente para sermos capazes de viver tudo isto a um nível de energia, de frequência e de vibração completamente diferente, como se nós estivéssemos a precisar de elevar. Olha, é outro que tem que vir ao coração, não é? Temos de trazer a mente ao coração, como se estivéssemos a precisar de elevar a frequência, a onda, a qualidade vibracional, de onde o nosso pensamento, a partir do qual o nosso pensamento tem operado e tem funcionado, de forma a que nós possamos honrar as novas energias. Urano em Gêmeos pede-nos muito esta elevação da mente, vamos dizer, da mente racional à mente superior, pede-nos muito que nós as ponhamos ambas em comunicação, que nós possamos ter uma via de comunicação direta com a mente lógica e funcional e a mente superior em nós, ou a mente intuitiva em nós. E Vênus
há bocadinho disse que eles estavam numa recessão mútua, Vênus e Mercúrio, então a mente em busca de um determinado eclipse, proporção, equilíbrio, ok, também está no raio do eclipse. O Mercúrio numa espécie de equilíbrio, de oportunidade de harmonização, porque está no processo de balança, e balança traz a necessidade de nós relacionarmos proporcionalmente as polaridades em nós, relacionarmos proporcionalmente a nossa experiência, vamos dizer, individualizada com a nossa experiência de relação com o outro ou de relação com o coletivo. Então, nós estamos numa via de trazer harmonização à mente e trazer aperfeiçoamento e afinamento e refinamento àquilo que estamos a querer, de certa forma, honrar como qualidade na nossa vida. Vênus fala de qualidade, fala de amor, fala de beleza, fala de proporcionalidade e fala de tudo aquilo que queremos atrair até nós, fala de dons também, de tudo aquilo que queremos atrair até nós na nossa vida. E nós talvez tenhamos vivido os últimos, ou toda a nossa vida, ou os últimos anos da nossa vida, ou grande parte da nossa vida, a querer atrair até nós qualidades, expressões e formas que não contêm verdadeiramente a qualidade do que alegra e do que nutre e do que cuida da nossa vida, ou do que faz a nossa vida feliz, ok? Vamos dizer que nós atribuímos talvez a nossa felicidade a circunstâncias que não tinham nem têm como ter qualidade e magnetismo para as preencher. E nesta fase, com Vênus em Virgem, no processo de refinação, em recepção mútua com Mercúrio, nós estamos a refinar também esta qualidade, também esta tónica de o que queremos nós atrair e com que qualidade queremos nós continuar a lidar na nossa vida. Nós temos escolha nisto, quando de certa forma invocamos determinadas intenções, determinadas vontades na nossa vida. Então, meus queridos, está muito céu ainda por abraçar. Vou só aqui pôr mais uma coisinha e já estamos a passar da hora e não queremos estar aqui até o eclipse, não vá, não vá a gente ficar aqui presos. Estou a brincar. De certa forma, falta-me trazer um posicionamento que eu gosto muito de vincar, que é o posicionamento de Quiron, que está em Carneiro, a 26 graus, retrógrado, aqui neste mapa, na casa 12, que é o mapa do nosso momento exato. Há bocadinho em não vos mostrei o mapa desta lua nova, as indicações. Então, para Lisboa, 21 de setembro, às 8h54 da tarde, é o nosso momento de auge desta lua nova, ok? Então, estava a dizer que Quiron, aqui posicionado nesta casa 12, a 26 graus de Carneiro, retrógrado, muito diretamente ligado a Marte, por duas vias. Primeiro, porque está na sua oposição a Marte, ou Marte é que está a fazer e tem estado a fazer oposição a Quiron, prestes a entrar em Escorpião, que fala de cura, transformação e fala de crises também, e de muitas outras coisas. E Quiron, que por si só já está ao serviço de Marte, porque está em Carneiro e tem estado pelos últimos tempos, então, de certa forma, o processo de Quiron já está intimamente ligado com Marte. O que acontece, de certa forma, a Marte aqui está relacionado neste mapa, nestas energias do momento, com o processo de Quiron. Quiron está-nos a falar, já disse em todas as luas, creio eu, Kiran está-nos a falar de curar certos níveis da nossa individualidade, da consciência que temos do ser que somos, da nossa capacidade de caminharmos sobre os nossos próprios pés, da capacidade para criarmos e desenvolvermos coragem e iniciativa para honrar a vida que nos habita na sua plenitude, para, vamos dizer, nos posicionarmos como guerreiros na jornada de sermos integralmente a totalidade do ser que somos e que estamos a, ou que estamos a descobrir que somos, mas que sempre fomos
e que estamos a aprender a trazer mais para a vida, mais para a Terra ou mais para a experiência. Este Quiron faz também ele uma quadratura com Júpiter cá em baixo, não é? Júpiter em Caranguejo, e vamos dizer que os temas aqui têm muito que ver com nós podermos sublimar o sentido e a direção da nossa vida e podermos sublimar o sentido e a direção da nossa ação. Vamos dizer que há uma proposta de Quiron em Carneiro, quando ativado por esta quadratura de Júpiter e de Marte, que nos convida a rever como temos, para onde temos dirigido a nossa vida, com que desejos, com que movimento, com que iniciativa, o que é que nos tem movido, o que é que nos põe em marcha, pelo que é que temos lutado, o que é que temos querido conquistar na nossa vida e o que é que precisa de ser refinado nesses desejos e nessas conquistas e, de certa maneira, revermos e olharmos para dentro, sentirmos, chegarmos à nossa casa interna e percebermos se o sentido da nossa vida, se aquilo que temos adotado para nós como sentido e direção de crescimento está a servir-nos no nosso propósito evolutivo, está a servir a nossa vida interior, está a servir o propósito da nossa jornada de experiência aqui onde estamos. Então, vou dizer que, ignorando os trígonos, a Plutão, ignorando o resto dos sextis, que já falámos noutras luas novas, entre Urano, Plutão, Neptuno e Saturno, ignorando os trígonos de Urano a Mercúrio, que são apoiantes, que são fantásticos, mas que de certa forma eu não optei por tomar tempo a falar deles, porque me importa mais falar das tensões para que nós as possamos viver com consciência. Os bons aspectos são, vamos dizer, as almofadas que nos amparam, os colchões que nos amparam, para que a queda, ou para que o momento, ou para que o embate seja mais suave. Então, há bênçãos no meio disto tudo. Aliás, eu só vejo bênçãos, mas não sem a nossa participação, o nosso trabalho, não sem a nossa vontade a conspirar em favor, não sem a nossa compreensão do que está a ser solicitado a cada um de nós nas nossas vidas individuais. Ok? Então, meus amores, eu interrompo aqui o compartilhamento e digo só mais uma coisa. Uma lua nova é sempre um momento de criação, é sempre um momento de dispensar, de ser dispensada à humanidade uma nova qualidade de energia. Nós estamos a semear e perante isto tudo nós queremos ter em atenção, primeiro um aspecto técnico, que planetas temos nós ao redor dos graus 28, 29 e de que signos, porque esses planetas podem e estão a ser ativados e tocados por esta lua nova, podem e são ativados e tocados por Saturno no grau 28 de peixes, então seja como for, e se calhar alguns de nós não conseguem fazer essa interpretação, olhem apenas para estes graus e percebam, se conseguirem identificar, que planetas e o que é que eles representam no vosso mapa estão a ser tocados neste grau 28, 29. Depois dizer-vos que, de certa maneira, nós estamos então a criar a nossa vida e a criar com os fluxos de energia que nos são dispensados pelos céus, e nós estamos e somos integralmente responsáveis e não vou dizer integralmente criadores, porque há uma grande parte da energia da criação presente, mas nós somos integralmente responsáveis pela maneira como as recebemos e criamos. Então saibamos nós que, de certa forma, este ciclo, com esta mensagem que nós passamos, está a tocar individualmente a cada um e que temos este poder, esta responsabilidade, este compromisso para integrarmos o melhor que sabemos e podemos estas novas frequências que são o caminho que precisa de ser caminhado até à nossa nova vida, até às novas energias que nos vão surgir no próximo ano 2026 e que de certa forma também elas irão ser criadas por nós. Então,
Quanto mais qualidade nós tivermos em nós próprios, quanto mais consciência, quanto mais amor, quanto mais sentido, direção e propósito, melhor nós vamos poder dispor daquilo que o céu nos está a oferecer hoje e todos os dias da nossa vida, até ao próximo 2026 ou a qualquer outra data que nós queiramos plasmar no nosso campo de visão. Todos os dias são expressão desta criação e tudo o que criamos com a nossa vida é da nossa integral responsabilidade, no sentido da forma como se expressa. Precisamos de saber disto. Talvez esta oposição da Lua Nova com Saturno seja isto que nos está também a transmitir, é que é integralmente responsabilidade nossa a qualidade daquilo que estamos a criar com o nosso caminhar e a qualidade do trabalho que estamos a entregar à vida maior que nós próprios, à vida do coletivo, à vida da irmandade humana, à vida do grande cosmos. Para finalizar, vou só aqui, meu Deus, tirar uma mensagem. Gostamos tanto destas mensagens, então, de certa maneira, pedimos aqui uma imagem símbolo. Obrigada por tudo a vocês, queridos. Vamos então pedir uma mensagem símbolo para sintetizar o que acabamos de transmitir como mensagem dos céus. E creio que já não é nova aqui nas últimas vezes. Aquilo que nos chega como mensagem é a carta que nos fala da recuperação da alma, ok? É a carta número 49 e vou fazer o meu melhor. Vocês já sabem que o meu portuganhol ou espanholês não é grande espingarda. Há palavras que eu não chego lá pelo sentir, não é? Eu nunca estudei espanhol, então faço o melhor que sei e entrego-vos o melhor que posso. Então, a recuperação da alma, desculpem, diz-nos o seguinte como significado esta carta. A recuperação da alma é uma prática que nos ajuda a recuperar uma parte de nós mesmos, a nossa energia, o nosso entusiasmo, a nossa inocência que hemos perdido, que perdemos alguns no tempo. No começo, utilizamos a recuperação da alma para aliviar os nossos males e curar as nossas feridas de infância. Mais tarde aprendemos a viajar para encontrar a nossa natureza original e o eu que nunca abandonou o jardim do Éden, que todavia que sempre falou com os rios, com as árvores e com os deuses. Quando retornamos ao jardim do Éden, voltamos a encontrar a nossa unidade. A interpretação desta carta diz o seguinte: já não está fragmentado, agora é um com a criação. Curou a causa da dor que sente, de modo que já não necessita pensar nisso. De verdade, se encontra atascado, atrapado, é atascado. Se encontra preso numa ferida antiga, pense em outra coisa. Que não o distraiam os pequenos detalhes que já controlou ou que já trabalhou. Eu vou optar por esta palavra, embora a palavra que aqui esteja seja controlado, de certa forma que já trabalhou em si. Olhe para o grande e prepare o seu regresso ao jardim do Éden. Então, meus queridos, mensagem entregue, graças a Deus foi facilmente traduzível, creio que também facilmente entendida. Não, reparem que, de certa maneira, este é o momento que nós precisamos de estar nesta sintonização. Foi a mensagem que nos foi trazida pela carta e, de certa forma, trazida no nosso encontro também. Desejo a todos, faço votos a todos nós, que possamos criar uma bonita lua nova com as sementes que Deus nos disponibiliza hoje, que possamos abrir mão de livre vontade daquilo que já não nos está a servir, daquilo que já não serve o nosso percurso de evolução e a nossa vida, e que possamos efetivamente trabalhar conscientemente para a nova jornada, para a nova vida
que estamos a construir e que será resultado da nossa capacidade de a construirmos o melhor que podemos e sabemos. Então, um feliz tempo, muitas bênçãos, meus queridos, abraço-vos a todos, obrigada de coração pela presença, pela entrega e por tudo. Até já, meus amores, um bem-ajam. Obrigada.